Saia do zero. Tem gente que às vezes está bloqueado por falta de dinheiro. Falta de dinheiro não justifica você ficar bloqueado. E uma das maneiras que faz com que as pessoas fiquem exatamente sem dinheiro é você ficar se justificando: eu não tenho dinheiro para começar o negócio. Às vezes é preciso a gente priorizar. E tem gente que às vezes não está priorizando a falta de dinheiro. Quando você não prioriza não ter dinheiro, você passa a realmente não ter dinheiro. E uma das maneiras de você ter dinheiro é exatamente você iniciando um negócio. Às vezes, quando eu falo iniciando um negócio, às vezes a pessoa também precisa entender. Às vezes você não tem aptidão para o negócio. E tá tudo bem, e a vida continua. Eu estou falando com quem tem aptidão, com quem tem desejo, com quem está com vontade de mudar a sua realidade econômica, às vezes tem passado por dificuldades e não sabe o que fazer. Eu, Alencar, eu comecei o negócio de prestação de serviço de limpeza há 25 anos atrás. Fui para o campo de batalha, eu estava extremamente sem dinheiro. Mas veja só, eu tinha uma vontade muito grande. Desde muito pequeno, eu sou o 6º filho de uma família de 12 filhos. O meu pai era um homem do campo, era um trabalhador braçal e ele tinha que sustentar a família. Meu pai era um homem pobre, mas era um homem muito trabalhador, ensinou a gente sempre a trabalhar. Olha, vocês precisam trabalhar, vocês precisam ter dignidade, não pegue nada que não é de vocês, sejam honestos, sejam sinceros. Então foi esse ensinamento que meu pai me deu e eu carrego isso comigo e tento passar isso para a minha geração, para aqueles que estão ligados diretamente a mim. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Então, quando eu falo que eu saí extremamente do zero, e foi exatamente isso que ocorreu comigo. E hoje, gente, eu saí absolutamente do zero. Hoje eu tenho um faturamento de mais de R$1 milhão, e bem mais de R$1 milhão por ano. Na verdade, no campo da prestação de serviço de limpeza, porque às vezes as pessoas ficam pensando: é muito fácil para quem hoje já tem um faturamento considerável, e olha que eu não atuo só no mercado mais da prestação de serviço de limpeza. Hoje eu diversifiquei o meu nicho de negócios. Então, tem gente que às vezes está bloqueada, está justificando porque não tem dinheiro, não vou começar. É exatamente por isso. Tem gente que às vezes perde o tempo, gasta a sua energia, não foca naquilo que vai mudar a realidade dela. E às vezes você não tem dinheiro, é tempo de você começar e você está justificando. Não fique justificando. O que você precisa fazer é tomar atitude, é ir para o campo de batalha. É aprender exatamente fazer com quem faz. E tem gente que às vezes prefere ficar se justificando e a justificativa ela só vai ser verdade para você. Interessante que todas as vezes que eu digo para mim, ou a minha mente ela está programada para me dizer: Alencar, você não tem tempo de estudar, você não tem tempo de aprimorar. Eu estou dizendo para mim, mas as pessoas que estão ao meu redor, elas não estão acreditando que eu não tenho tempo, porque todos nós temos o mesmo tempo. Todos nós temos o mesmo tempo. Agora, tem pessoas que têm mais dinheiro do que as demais. Isso é fato. Talvez você pode, inclusive, estar se comparando que não tenha dinheiro. E está tudo bem. E não tem problema você não ter dinheiro. Agora, quando você quer mudar essa realidade, então é com você. É você que fará a diferença. Eu, Alencar, conforme eu te falei, eu não tinha dinheiro, mas eu queria mudar essa minha realidade. Eu, desde muito pequeno, quando eu via a necessidade dos meus pais passando por necessidade ali, nós, por sermos uma família grande, muitos filhos dentro de casa, meu pai tendo que trabalhar no braço para tratar da gente, inclusive nós éramos parte da mão de obra dele. Então a gente ia para o trabalho. Não estou aqui incentivando o trabalho escravo nem o trabalho infantil. Eu estou dizendo que o meu pai ensinava a gente a trabalhar. A gente aprendeu a trabalhar muito cedo, acompanhava ele para a lavoura, ia ali levar a alimentação dele, fazia ali do jeito da gente, e aos poucos a gente foi pegando o ritmo também. Não estou aqui, repito, não estou incentivando você colocar os pequenos para trabalhar. É preciso dar educação para a meninada, ensinar a trabalhar uma coisa. Agora, forçá-los a trabalhar no tempo errado não é a forma correta. E meu pai não fazia isso. Ele simplesmente, os meus pais, a gente ia levar a refeição para os meus pais ou para o meu pai, que às vezes estava no campo de batalha, mas os meus irmãos que eram os mais velhos. Então, foi essa minha rotina desde pequeno. Então, aquela situação, ela me incomodava muito. Era tão desconfortável, às vezes você precisava de ter ali um caderno para ir para a escola, não tinha um bom caderno, não tinha um bom material didático para ir para a escola, não tinha uniforme, às vezes a roupa que a gente vestia, às vezes a gente tinha que ganhar ali a roupa, às vezes os primos, né, que moravam na cidade grande, então eles
levavam as roupas e eu não servia mais para eles, e graças a Deus por isso, porque serviu muito para gente. Isso é a minha realidade. Falo isso, gente, não é para ficar contando vantagem, não. Falo isso porque eu vivi isso, isso foi a minha realidade. Talvez você não viveu isso, não está vivendo isso e está tudo bem. Mas eu estou aqui exatamente dizendo isso para você, de onde eu saí, como eu saí, e estou dizendo que é extremamente possível fazer a coisa acontecer. Se eu tivesse ficado justificando a minha necessidade, a minha condição econômica, a minha qualificação também, eu estaria lá no passado, eu não estaria onde eu cheguei. Olha para você ver, e hoje eu atuo no mercado de prestação de serviço de limpeza, eu falo com muita satisfação. Por que eu falo com muita satisfação? Porque eu ajudo pessoas, hoje eu gero milhares de empregos para as pessoas, muitas e muitas pessoas, muitos tomadores de serviços, nós contratamos, então a gente gera uma cadeia de produtividade para muita gente, a gente gera renda para muitas pessoas. E detalhe, hoje a gente não atende só uma região local, a gente está em diversas regiões, a gente consegue atender diversas regiões. E já diversifiquei o meu negócio, o meu campo de atuação. Hoje não estou atuando somente no campo da prestação de serviço de limpeza. Estou dizendo para você que dá para começar do zero, dá para sair do zero, não precisa ficar se justificando a sua condição econômica, ficar justificando, dizendo que não tem dinheiro, dizendo que isso, se baseado no que você não tem, isso é uma desculpa rasa. E hoje as pessoas, quando eu comecei o negócio há 25 anos atrás, eu conto essa história aqui, eu não tinha dinheiro, eu tinha apenas uma nota de R$20 no bolso, nas mãos, para investir no negócio. Para mim foi mais do que o suficiente. E talvez você tenha hoje muito mais do que R$20. Talvez você tenha uma reserva guardada, mas não estou falando da sua reserva. Eu não tinha um telefone celular, por pior que ele fosse, eu não tinha um telefone fixo, não tinha um computador e não tinha internet. E hoje as pessoas têm. Eu acredito que você tem um bom telefone celular nas mãos, que é uma ferramenta de trabalho, e que a maioria das vezes os celulares hoje eles têm funcionalidade de um computador. Você tem um bom telefone celular nas mãos, tem aí uma boa internet, tem rede social onde você conecta com as pessoas, faz de poder divulgar o seu produto, o seu serviço. E eu não tinha nada disso, comecei do zero e faturo mais de R$1 milhão por ano no campo da prestação de serviço de limpeza. Olha que eu estou sendo conservador. Não estou abrindo os números com exatidão aqui, porque eu não vejo necessidade. Eu estou falando desses números aqui para não ser aqui um sensacionalista, mas também eu estou sendo conservador para dizer para você que dá para fazer, que você não precisa ficar, mas quem sabe você está achando, você pode inclusive estar pensando, mas eu vou começar um negócio no campo da prestação de serviço, é eu que vou fazer? Será que... Não, você começa com você. Começou comigo, a empresa começou comigo, era eu mesmo. Eu preparei o meu material, fui para o campo de batalha, distribuía, entregava. Inicialmente era eu que executava as atividades e estava tudo bem. E não ficava com vergonha, não. Eu era feliz, satisfeito quando eu executava ali um trabalho pela manhã. Ia para lá, executava o serviço. Às vezes, a maioria dos serviços eu pegava de manhã, de tarde, estava pronto, o dinheiro estava no meu bolso. A lucratividade era tão boa que eu ficava tão feliz. Eu ficava cansado, mas o dinheiro estava no bolso. Aquilo me trazia uma alegria, uma sensação de que a minha missão, o meu dever estava cumprido. Eu consegui fazer aquilo que eu precisava, eu consegui atender o meu cliente e consegui ali, através de um trabalho honesto, um trabalho digno, comprar, honrar ali os meus compromissos, pagar aquilo que eu precisava pagar, fazer a manutenção básica da minha vida. Isso me deixava muito tranquilo, isso deixava muito satisfeito. E eu estou aqui exatamente para dizer para as pessoas que às vezes as pessoas ficam paradas, ninguém me contrata. Eu, não sei se você sabe, eu tenho falado isso aqui, essa é a minha história. Eu saí do interior, vim para a cidade para trabalhar, cheguei aqui, trabalhei 1 ano e meio apenas. Fui trabalhar aqui empregado numa indústria de tecido, trabalhei por 1 ano e meio, fui desligado, e aí eu precisava trabalhar, eu precisava fazer a minha manutenção. Todos nós sabemos que a vida, a gente precisa de dinheiro. Não tem jeito, a gente precisa de dinheiro para comer, para morar, para você vestir. Então, todos nós sabemos, isso o óbvio tem que ser dito, tem, mas todos nós sabemos que a gente precisa de dinheiro. Então, por eu ter sido desligado, eu precisava realmente de dinheiro. E o que eu fiz? Inicialmente, eu fui bater em portas de empresas. Talvez você tenha batido em portas de empresas também, pedindo oportunidade de emprego. E eu chegava nas portas de empresas, distribuindo o meu currículo. Olha só, mais uma vez eu volto a falar que você está muito mais na minha frente do que antes.
Eu não tinha o celular, eu não tinha o telefone, eu não tinha internet, eu não tinha um e-mail, eu não tinha essas estruturas que você tem hoje. E você tem tudo isso hoje. Você hoje, inclusive, não precisa de ir nas empresas apresentar o seu currículo pessoalmente. Você vai na empresa hoje apenas para fazer... E olha lá que hoje a gente já utiliza da estrutura para fazer a seleção de pessoas, a gente utiliza das calls, a gente marca as reuniões online, faz ali, você liga um computador, faz ali uma entrevista online com as pessoas, você conversa com elas online, a pessoa nem precisa se desgastar, sair de casa para participar de um processo seletivo. E antigamente não, há 25 anos atrás você tinha que sair, você tinha que apresentar no local, você tinha que entregar o currículo impresso, colocava ali na mão do recepcionista daquela empresa, né, que você sabe muito bem que na maioria das vezes são os porteiros, o pessoal que está na recepção, ele recebe ali os currículos e destina ali para o RH. Na maioria das vezes, na minha época, a gente tinha que levantar muito cedo, porque além de não ter o dinheiro para a condução, que você tinha que caminhar, e também não dava para você ficar descendo. As empresas, elas têm uma certa distância, e ali você vai passando, você escolhe a região que você vai entregar a gente escolhia a região onde a gente iria entregar os currículos, é como se eu estivesse panfletando, e eu usei dessa estrutura na época para começar o meu negócio, exatamente nisso. Então eu ia ali, entregava os currículos e aí ficava guardando ali eles me chamarem, e, quiçá, ninguém me chamou. Muita gente me convidou para participar do processo seletivo deles, mas não me contrataram. A verdade é, eu tenho que falar a verdade, eu vou não mentir aqui para quê? Me chamavam e eu participava dos processos, mas não me contratavam. E eu sabia, depois eu fiquei pensando, Deus, por que ninguém me contrata? Mas olhe para você ver que grande bênção Deus não ter me contratado, porque hoje é exatamente o contrário, hoje sou eu que contrato as pessoas, hoje são as minhas empresas que contratam as pessoas. Eu tenho a oportunidade hoje de gerar emprego para as pessoas. Isso foi uma benção. Já imaginou se eu tivesse sido contratado, ficasse lá por muito tempo, vou ficar aqui até eu me aposentar e está tudo bem? Quem pensa assim, está tudo bem, mas eu não pensava eu não tinha esse pensamento comigo. Eu tinha um pensamento de ser um cara que eu queria empreender, eu queria mudar a minha vida. E eu sabia que se eu fosse ficar no campo, ali no trabalho, a nível de carteira assinada, eu não teria muita possibilidade de escala financeira, porque eu não era um profissional, eu não tinha uma formação profissional, então eu iria ganhar ali mais ou menos aquilo que o mercado paga e está tudo bem. Não tinha como eu ficar lutando, daria para estudar como eu estudei, daria para estudar e se formar, daria, mas não saía, fugiria da regra. E bem, na verdade, não estou aqui desmotivando ninguém a estudar. Na maioria das vezes, quando nós também vamos para a faculdade, nós sentamos lá na faculdade, nós aprendemos a teoria. Mas a faculdade não ensina a gente a ganhar dinheiro. O que ensina a gente a ganhar dinheiro é a gente ir para a prática, para o campo de batalha, você aprender a negociar, você aprender a contratar, você aprender a vender. Tudo isso faz parte do jogo e está tudo certo. Na verdade, essa é a realidade, essa é a verdade que a gente precisa falar. Agora, e quando eu falo que eu aprendi ali, quando eu comecei a distribuir os meus currículos, eu fui ali entendendo, falei, dá para mim fazer. E aí eu fui entendendo que daria para mim fazer diferente. Se eu estava distribuindo os meus currículos para que as pessoas me chamassem, eu pensei, eu posso começar um negócio também e dá para eu fazer com que as pessoas me chamem para trabalhar para elas. Eu ia servindo as empresas, era com a minha mão de obra, não tinha conversa. Era com a minha mão de obra. Eu seria a mão de obra que as empresas iriam utilizar para executar o trabalho delas. Por que eu não pegaria essa minha mão de obra, eu ofertaria ela diretamente para as pessoas que precisavam do meu serviço? Isso foi estratégico, isso foi inconsciente, mas foi uma direção de Deus para a minha vida. E isso mudou realmente a minha história. Isso mudou o meu contexto, mudou o contexto das pessoas que estão ao meu derredor. E então eu estou dizendo isso, estou contando essa história para dizer para você que é extremamente possível. Nós não precisamos ficar justificando que nós não fizemos porque nós somos isso, ou que nós somos aquilo, ou porque eu sou pobre, ou que eu sou feio, ou porque eu sou bonito. Na verdade, o que a gente precisa é querer mudar a nossa realidade, querer sair de onde nós estamos e ficar prostrado, ficar parado. Talvez você está aí precisando, está passando por necessidade como eu passei. Depois de bater em muitas portas, as portas não se abriram, o dinheiro vai se acabando, e você não tem mais, às vezes não tem mais recurso.
mas a necessidade ela continua. Você precisa se alimentar todos os dias, você precisa fazer a sua manutenção básica todos os dias, você precisa vestir-se todos os dias. Quem sabe você tenha, inclusive, pessoas que dependem de você, talvez uma esposa, talvez um marido, talvez os seus filhos, ou até mesmo os seus pais. Eu, na minha época, eu era solteiro. Eu morava mais com meu irmão, mas eu pensava em mudar a minha realidade, eu pensava também em constituir a minha família, e eu pensava, eu tenho que mudar a minha realidade, eu tenho também que ajudar os meus pais, que lutaram com muito sacrifício, e que tinham aquela vida simples. Eu pensava exatamente nisso. Então, quem sabe você também está nesse mesmo cenário, está hoje passando por dificuldade. Às vezes, o salário que você ganha hoje não é o suficiente, não está sendo suficiente para você manter a sua casa, manter o seu padrão de vida, e você não sabe mais o que fazer. Você, às vezes, está aí parado no tempo. E quem sabe você também hoje quer dar um sentido na sua vida. Às vezes, não está no mercado de trabalho, mas saiu do mercado por algum motivo, está aí hoje sem uma atividade, sem uma ocupação, e nós precisamos dar sentido à nossa vida. E trabalhar, gente, fazer as coisas, a gente ter ali ocupação, isso dá sentido à vida das pessoas. Isso torna o nosso dia melhor, torna o dia das pessoas que estão ao nosso lado melhor. Isso é muito importante a gente entender isso. E talvez, quem sabe, você está vivendo uma condição dessa. E também tem aqueles que saíram de uma faculdade, que às vezes o cara está ansioso, o garoto ou a garota estão ansiosos para começar um negócio. E por que eu hoje estou fazendo isso? Eu, Alencar, eu estou usando a minha experiência de um negócio que eu tenho, estou no campo de batalha, que eu comecei há 25 anos atrás, eu saí absolutamente do zero, conto isso sem nenhuma vergonha, não tinha dinheiro para começar, e hoje eu tenho um faturamento bem mais de R$1 milhão por ano no campo da prestação de serviço de limpeza. E às vezes as pessoas ficam achando, mas é eu que vou fazer. Não, não é você que vai fazer. Você pode começar com você? Pode, como eu comecei comigo. Dá para começar com você? Dá para começar, porque eu comecei, deu para começar e foi assim que aconteceu. Mas você também, às vezes, eu vou instruir, eu vou estar orientando, vai se organizando. E na minha época eu não tive escala no início, na minha época foi no manual mesmo, foi ali na mão mesmo. Eu fui fazendo e as coisas foram acontecendo. Era um artesanal. Hoje a gente está na escalada de negócio, porque hoje a gente tem as nossas ferramentas, a gente hoje já tem ferramentas que nos ajudam, que facilitam o nosso dia a dia, a nossa comunicação ela é mais assertiva, ela é mais diretiva. Então, tudo bem, tudo isso. Quando eu te falo que eu usei a estratégia da distribuição do currículo também para fazer com que eu entendi que isso faria com que o meu serviço também chegaria às pessoas, e eu preparei ali um material. Eu preparei esse material de uma maneira muito simples, na verdade. Quando a gente datilografou o material e foi distribuir, era como se fosse o currículo. A verdade era essa, a gente entregava esse material lá, esse material continha ali os serviços que a gente estava oferecendo, que eu estava ofertando no caso na época. A gente preparou isso, lógico que eu constituí também uma empresa, eu fiz isso, organizei isso, não fiz as coisas ordenadas, organizadas, para que também eu passasse confiança para as pessoas precisavam acreditar em mim. Na verdade, quando a gente fala isso, quando a gente apresenta-se como uma empresa para as pessoas elas sentem mais confiáveis, mas na verdade, não é que elas sentem mais confiança, elas sabem que tem um CNPJ por trás, uma natureza jurídica, e elas podem sentir mais segurança. Mas era o Alencar que ia para o campo de batalha. Aí eu abri, quando a empresa foi constituída, ela foi constituída como pessoa jurídica, mas o Alencar estava ali de frente, no campo de frente, ali na linha de frente, nas operações e execuções das atividades. Então, quando eu falo que eu utilizei a minha estrutura, a minha experiência de distribuição dos currículos para distribuir o meu material, isso foi fantástico, isso foi genial. Por quê? Porque eu entregava ali como se eu tivesse... Ali eu estava na condição de vendendo a minha mão de obra, estava apresentando a minha mão de obra para as pessoas. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu preparei esse material, datilografei, fiz xerox daquele material, preparei e ia entregando, direcionando esse material para as pessoas que podiam comprar, que eu sabia que poderiam comprar no meu serviço, que precisariam do meu serviço. E foi exatamente assim que eu comecei o meu negócio. E eu uso dessa minha experiência. Lógico que hoje a gente não precisa disso mais. Dá para fazer, ainda dá para fazer assim? É possível? Mas a ideia não é essa, não é ensinar você a fazer isso. A ideia hoje é a gente não ter mais a panfletagem física, é a gente fazer com que as pessoas nos enxerguem, nos encontrem, exatamente através... Lembra que eu te falei da rede social?
Lembra que eu te falei da internet? É exatamente isso, é fazer com que as pessoas te vejam através das suas redes sociais, que as pessoas te encontrem através da internet. Então é exatamente isso. Hoje, eu, Alencar, quando eu saí absolutamente do zero, eram as ferramentas que eu tinha na mão. Eu usei os recursos que eu tinha na mão. Nós precisamos aprender a usar os recursos que nós temos em mãos para a gente ganhar dinheiro. O que a gente não pode é ficar se justificando, dizendo, eu não vou não, porque eu estou nessa e nessa condição, e isso não vai mudar a vida de ninguém. Se nós ficarmos usando dessa situação, dessas justificativas, para achar que isso vai mudar a nossa vida, não vai. Enquanto nós justificamos, enquanto nós estamos aí dizendo que eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, por isso eu não vou começar, eu não estou bonito, eu não estou isso, ou meu cabelo não está bonito, e seja lá qualquer justificativa que eu utilizar, a necessidade continua presente. Ali a manutenção básica continua, a necessidade de você fazer a manutenção da sua vida continua. Então você precisa entender isso. É acabar com as desculpas. Vai com desculpa mesmo e vamos começar um negócio absolutamente do zero. Eu comecei absolutamente do zero e eu estou falando isso aqui exatamente por quê? Porque eu preparei um material, eu uso da minha experiência de 25 anos atrás, onde eu falo, onde eu errei, onde eu acertei. E às vezes, quando eu comecei do zero, eu patinei muito. Se eu tivesse encontrado uma oportunidade que hoje eu, Alencar, estou oferecendo para o mercado, eu estou colocando isso disponível, e eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir manter essa oportunidade disponível no ar para as pessoas. E na minha época não tinha ninguém ofertando algo, um conteúdo de uma natureza dessa para as pessoas. Onde você vai falar exatamente das suas experiências, falar exatamente por onde você vai começar, como começar, o que fazer, como fazer, exatamente, e ter ali o faturamento, e ter um acompanhamento. Na minha época não tinha ninguém oferecendo isso. Era você se vira aí, meu cara. Você iniciou um negócio, é você, e vai que vai, e você vai ter que fazer as coisas acontecerem. Na minha época era isso. E o que eu fiz? Então eu estou usando essa minha experiência, coloquei esse material num formato digital para entregar para as pessoas, para dar acesso às pessoas que querem, que precisam mudar a sua realidade, que estão hoje passando por necessidade, às vezes estão enfrentando a dificuldade, está faltando o básico na vida da pessoa, e dar acesso à pessoa a esse material para que a pessoa comece absolutamente do zero, saia do zero. Agora, não pode ter mimimi, não pode ficar com vergonhinha, não pode ter desânimo, tem que ter vontade, tem que querer mudar a sua realidade. O que me fez mudar? Eu tinha vontade de mudar a minha realidade. A minha necessidade falou alto, mas a minha vontade falou mais alto. Eu pensava, eu tenho que mudar essa realidade. Um dia eu preciso um dia eu preciso ter minha família, ter minha casa, ter meus bens. A gente como humano pensa nas coisas materiais, sim. Não vamos dizer que a gente é hipócrita, que a gente não pensa, não, que a gente pensa. Você pensa em ter uma boa casa, pensa em ter ali uma boa condição econômica para dar um conforto para você e para sua família, para as pessoas que estão ao seu redor. A gente pensa nisso. Não adianta a gente dizer que não pensa, que nós pensamos isso. A gente trabalha com essa finalidade. Lógico que não deve ser exclusivamente essa finalidade que a gente trabalha. A gente precisa pensar no nosso bem-estar. A gente precisa também pensar no bem-estar das pessoas que estão ao nosso redor. Tudo isso é importante. Isso é um conjunto. Então, o que eu fiz? Eu preparei esse material, coloquei esse material num conteúdo digital, onde eu entrego do acesso às pessoas por meio desse conteúdo digital, e onde eu ensino um passo a passo, onde eu falo exatamente aquilo que você vai fazendo. O passo a passo para você iniciar o seu negócio ali, ter um faturamento pelo menos de R$1 milhão por ano. Olha que eu estou sendo extremamente conservador. Tem gente que fatura muito mais do que isso. E eu conheço pessoas, e hoje a gente está no mercado, eu estou no mercado há 25 anos, e o mercado de prestação de serviço de limpeza ele é extremamente lucrativo. No mundo inteiro as pessoas contratam serviços de limpeza. No mundo inteiro, preste bem atenção. Talvez, não sei se é o seu caso, não sei de onde você vai estar vendo esse vídeo, está vendo esse vídeo, talvez você conheça alguém. Pessoas que às vezes saiu do seu país, do seu estado, da sua região e foi trabalhar em qualquer parte do mundo no campo da prestação de serviço de limpeza. Seja ela empreendedora no campo da prestação de serviço, ou seja ela na área de execução. As pessoas precisam do serviço de limpeza. Isso é no mundo inteiro. Está provado que a limpeza é realmente necessária na vida das pessoas. E por que eu fiz isso?
Porque todos os dias eu recebo pessoas que querem contratar determinado serviço e a gente não faz tudo. Eu falo também nesse meu treinamento, um dos grandes erros que às vezes as pessoas cometem erro, eu vou abrir empresa e vou vender para todo mundo. E é um grande erro. A gente não precisa pensar que vai vender para todo mundo, que não vai vender para todo mundo. Então, no mundo inteiro, se as pessoas precisam, todos os dias as pessoas fazem contato comigo, querendo comprar determinado serviço, e que eu hoje não estou fazendo, e eu também recebo pessoas que querem trabalhar. Então, preste bem atenção. Então, são dois polos. Eu tenho pessoas que querem comprar e tem pessoas que querem trabalhar na execução. Por que eu fiz isso? Eu estou pensando em ajudar exatamente dois públicos. Às vezes, você quer ir para o campo da prestação de serviço de limpeza, você quer trabalhar no campo da prestação de serviço de limpeza, talvez como CLT, porque você não teve uma oportunidade. Talvez você está querendo ir achando que o mercado é um mercado que não vai exigir tanto de você, tanta dedicação, é porque você não teve uma oportunidade de experimentar, ser um empresário, um empreendedor no campo da prestação de serviço de limpeza e ganhar realmente dinheiro com isso. Talvez, quem sabe, você está pensando raso, pensando em apenas ser um profissional que vá trabalhar a nível CLT no campo da prestação de serviço de limpeza, porque você ainda não sabe, não teve a oportunidade de experimentar ganhos exponenciais como eu experimentei. Eu poderia tranquilamente, possivelmente isso iria acontecer comigo, eu ter ido exatamente ser um profissional do campo da prestação de serviço, ali talvez um trabalhador, isso eu não desmereço ninguém, pelo contrário, eu valorizo muito a nossa equipe, o pessoal que trabalha conosco na área da execução da operação, valorizo demais. Talvez, se eu não tivesse tido essa experiência, eu seria um profissional de operação no campo da prestação de serviço de limpeza. Então, porque eu experimentei, eu entendi que era fácil, que dava para lucrar com o negócio, e eu fui exatamente, talvez seja o seu caso, você às vezes está buscando uma vaga no campo da prestação de serviço de limpeza, porque acha que é um serviço fácil, que você não precisa de tanta dedicação. E quem sabe que você exatamente o contrário, uma oportunidade de você começar ali um negócio absolutamente do zero. É fácil, é simples, não tem... Às vezes as pessoas, basta você ter o mapa da mina, basta você ter a orientação adequada, você ter ali o caminho certo, é extremamente possível, é simples, não tem segredo. Às vezes as pessoas ficam achando que tem segredo, não tem pulo do gato, tem seriedade. Tem coisas sérias que precisa fazer, tem que ter dedicação, é preciso ter compromisso, é preciso ser responsável, é preciso querer mudar. Esses ingredientes não tem jeito, você precisa deles. Se você é realmente uma pessoa séria, é comprometida com aquilo que você faz, que você gosta do que você faz, e você realmente está disposto, interessado, esse negócio é para você. Alencar, eu acabei de formar agora, eu quero montar um negócio, inclusive no campo da prestação de serviço de limpeza, mas não sei como fazer. Também é para você. Alencar, eu montei uma empresa de prestação de serviço de limpeza, já tem aí uns 5, 6 anos, 10 anos, 20 anos, e meu negócio não cresce, eu estou patinando, eu não faturo nem 1 milhão por ano com esse negócio. Também dá para você. Por que eu estou te falando isso? Porque eu uso a minha experiência. Eu uso a minha experiência de como eu comecei do zero, falo de onde que eu acertei, onde que eu errei, falo um passo a passo, falo o que me fez patinar por muitos anos, que me impediu de escalar por muito tempo, e hoje eu falo também exatamente o que me fez, o que está me fazendo, o que me fez escalar, onde foi os passos que eu tomei, que me fizeram, que mudou o jogo, que virou a chave. Então, assim, às vezes as pessoas ficam se justificando, se bloqueando, dizendo que não é para elas, que não dá. Na verdade, é para quem quer. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é um negócio como qualquer negócio. Às vezes as pessoas ficam pensando, e o campo da prestação de serviço, como eu falo que ele é lucrativo, ele é um negócio sério que as pessoas entram, e muita gente entra no campo da prestação de serviço de limpeza, acha que vai ganhar dinheiro fácil, que é rápido, dá para ganhar rápido? Dá. Mas é preciso ser sério, é preciso ali dedicar, você precisa botar o pé no acelerador mesmo. É como se você estivesse dirigindo um carro. Se você não acelera, o carro vai andar no tempo dele, naquele mais... Agora, se você começa a acelerar, você vai chegar mais rápido. Então, tem todos esses detalhes e eu falo sobre isso. Agora, tem gente que entra no campo da prestação de serviço de limpeza e não leva a sério. É preciso tratar os clientes com seriedade, é preciso fazer aquilo que promete, é preciso tratar muito bem os colaboradores, as pessoas que vão trabalhar com você, que vão estar com você.
tratar os parceiros, os fornecedores com seriedade, ter uma cadeia de respeito, respeitar as pessoas que estão envoltas no processo e levar a sério, muito sério aquilo que se faz para ter sucesso, porque às vezes as pessoas não tratam com seriedade o cliente, trata, não cumpre, às vezes trata com o profissional, também não cumpre, falha com as responsabilidades com o profissional, aí não tem como dar certo, não tem como prosperar. Se fizer desse jeito, não vai dar certo. É preciso ser sério. E eu ensino exatamente. Ali a gente, às vezes, fala a hora que você tem que acelerar, fala a hora que você tem que ter mais cautela, eu vou orientando aqui. Então, eu criei um passo a passo. Esse meu treinamento é um treinamento fácil de ser aplicado, fácil de colocar em prática e é fácil de ser executado. Então, tem pessoas que querem contratar, tem pessoas que precisam do serviço e tem pessoas que precisam trabalhar. Então, o que eu fiz? Tem pessoas que precisam trabalhar e tem aqueles que querem contratar. Então, nós juntamos isso. Tem quem quer contratar e tem quem quer trabalhar. Então, por que você que quer contratar, tem quem vai fornecer para você. E aquele que quer prestar o serviço, que quer trabalhar no campo da prestação de serviço, ele vai ser ali o cara que vai empreender um negócio e vai servir as pessoas. E nós vamos servir quem precisa do trabalho e nós vamos servir quem precisa de trabalhar. Então, a proposta é exatamente isso. E por que eu estou fazendo isso? Porque todos os dias eu recebo quem quer contratar e eu recebo também quem precisa trabalhar. Então, eu estou ajudando as duas partes do mercado. Estou ajudando as pessoas e a minha proposta, e eu tenho uma missão de vida. Eu poderia ignorar isso, eu poderia, não vou ajudar ninguém não, tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Se eu não ofertasse isso no mercado hoje, quantas empresas no campo da prestação de serviços de limpeza que você conhece que não faz isso e não estão dispostas a fazer isso? E às vezes pode até se dispor, mas não vai fazer da maneira que eu estou fazendo, não vai abrir exatamente onde eu falo, exatamente como fazer uma apresentação, como ali falar, a gente cria os anúncios persuasivos, a gente fala das propostas, a gente fala ali de um contrato, a gente dá exemplos, a gente mostra para você o que a gente faz, a gente deixa claro, a gente não esconde nada, está tudo às claras para que quem estiver conosco, quem está conosco na jornada, não fique perdido, não fique para trás. A pessoa vai colocando em prática, não tem como dar errado. Se colocar em prática aquilo que a gente está fazendo, não tem como dar errado. É só realmente fazer aquilo que a gente ensina no nosso treinamento, colocar em prática e ter ali o seu faturamento de mais de 7 dígitos ou mais de R$1 milhão por ano. Quando eu falo 7 dígitos, porque a gente está acostumado na linguagem digital, mas às vezes você que não está acostumado com essa terminologia, é mais de R$1 milhão por ano no campo da prestação de serviços de limpeza. E para quem é esse treinamento? Esse treinamento é para quem realmente está vivendo uma condição de que não quer continuar mais, não quer ficar passando por vergonha, por humilhação, às vezes quem sabe está até morando de favor, ou dependendo dos outros, dependendo de uma ajuda de um parente. E para quem às vezes o salário não tem o salário, ou o salário não é o suficiente, para quem realmente quer mudar de vida. Esse treinamento é para essa pessoa que tem vontade de mudar a sua realidade. Agora, para quem não é, para quem não acredita, para quem não está animado, não tem vontade, não tem interesse em mudar de vida, então a verdade é isso. Eu quero pessoas que se comprometam comigo. Alencar, e aí? Você vai dar isso de graça para a gente? Não vou dar de graça não, porque a prova, tudo que nós damos de graça as pessoas não valorizam, isso é fato. Isso é exemplo, claro. Todos nós sabemos isso. Quando a gente ganha determinada coisa, a gente não dá o valor devido. E às vezes também, quanto isso vai custar? Isso vai custar caro? Não é barato. Eu vou ser bem sincero, não é um produto barato, não é muito baratinho, porque às vezes se a gente coloca barato, as pessoas também não valorizam, muito barato, nem vou colocar isso em prática não, porque é muito barato. Então, é algo que realmente vai demonstrar, isso aqui é para quem realmente demonstra que está comprometido e quer mudar de vida. E na minha época não tinha ninguém ofertando isso. Eu comecei absolutamente do zero, eu tive que aprender na raça, eu tive que bater muita cabeça, mas aprendi. Eu poderia ter desistido no meio do caminho, mas não desisti. E trouxe isso aqui para você. E não foi intencional eu criar esse conteúdo, não. A verdade, não. Não foi intencional. Mas por que eu pensei nisso? Por que eu hoje estou fazendo isso? Porque eu sei que eu posso ajudar muita gente. Eu sei que eu posso ajudar muitas pessoas. Eu não sei onde você está, de qual é a região, qual é o estado, ou talvez qual país que você esteja assistindo esse conteúdo. Mas eu sei que a minha experiência, essa minha experiência vivida na pele mesmo, dá para ajudar muita gente, dá para ajudar muitas pessoas. Às vezes a pessoa quer começar um negócio, não sabe por onde começar, não sabe como começar,
está aqui exatamente diante de uma grande oportunidade para que ela aprenda aí absolutamente do zero, saia do zero e tenha seu faturamento aí pelo menos R$1 milhão. Quando eu falo R$1 milhão, é para o nosso país, no Brasil. Tem gente que está em países distintos, vai ser a moeda local dele. Aí cabe aí fazer as conversões da moeda local. Mas enfim, e quando eu falo do preço, que não é barato, mas e também não é de graça, é exatamente isso, porque quando a gente dá de graça, as pessoas não valorizam. E quando é muito barato, também não valoriza. As pessoas têm tendência a não dar valor para aquilo que é muito barato. Então, o que isso vai exigir? Vai exigir um comprometimento seu. Não é um treinamento que você vai sentar horas, ficar na cadeira. É um treinamento, é um passo a passo onde a gente desenvolve, a gente vai estar junto. Tem um período que nós vamos estar juntos, a gente vai fazendo as mentorias online, vai estar com você acompanhando, tem um acompanhamento, onde você vai realmente ter a oportunidade de aprender com quem está no campo de batalha, com quem está fazendo. Onde eu vou ter a oportunidade também de acompanhar os seus resultados. Lógico, se você quiser. Na verdade, não é obrigado, ninguém é obrigado a nada. Se você estiver comigo no treinamento e quiser os resultados, você vai ter os resultados que você vai desejar. Na verdade, é isso. Às vezes as pessoas ficam achando que tem mágica. Não tem mágica. Tem trabalho, mas dá para fazer, dá para mudar de vida, dá para sair de onde você está, dá para sair da inércia e dá para mudar a sua realidade financeira e econômica. Agora, por que eu estou falando para você que não é caro, não é barato e também não é de graça? Eu preparei para esse treinamento, onde eu falo desde o início, desde a abertura do negócio, as orientações, falo dos negócios que são mais lucrativos no nicho da prestação de serviço de limpeza. Onde eu tenho ali, eu falo sobre como elaborar um contrato, como criar um planejamento das atividades. Não só falo quanto eu mostro. E ainda a gente tem material complementar que a gente dá acesso para os nossos alunos. Então, isso realmente... Eu poderia até te falar o preço aqui agora, mas também não vou te falar o preço não. Por que eu não vou te falar o preço? Porque eu estou preparando só pessoas que realmente querem estão comprometidas. Agora, você tem aqui três opções. Você continuar do jeito que está, ficar aí, tá tudo bem, às vezes vendo a necessidade chegar, às vezes os filhos reclamarem, talvez seja solteiro, como eu era solteiro na época, tá tudo bem. Mas também, às vezes, tem você que perde a perspectiva de vida, porque a gente sem dinheiro, a gente perde muito, a gente não amplia a visão do negócio, a gente fica meio míope. Talvez você vá continuar do jeito que está, dependendo das pessoas, às vezes pedindo aí ajuda para as pessoas e tá tudo bem. Tem esse público que vai viver nesse cenário e tá tudo certo, não vejo nada de errado nisso. Então você decidiu e não quer mudar de vida, é exatamente isso. Agora tem o segundo grupo de pessoas que às vezes vai fazer como eu fiz. E fazer como eu fiz, pense bem, olha o tempo que levou. Foram 25 anos, há 25 anos atrás eu comecei. Mas eu patinei por muito tempo. E aí eu poderia ter feito com quem sabe, na época não tinha ninguém ofertando o que eu estou ofertando, e tá tudo bem também. E eu demorei muito tempo para escalar. Hoje eu estou na escalada, inclusive não atuo somente mais no mercado da prestação de serviços de limpeza. Então a gente hoje também diversificou os nossos negócios. Então, tem dois tipos de pessoas aqui. Primeiro tipo de pessoa, aquela pessoa que vai ver esse conteúdo, vai ignorar, vai continuar do mesmo jeito, e está tocando a vida e está tudo certo. E tem o segundo grupo de pessoas que, eu vou fazer do meu jeito mesmo, eu vou tentar fazer daqui, do jeito que está aqui, está tudo bem. E tem o terceiro grupo de pessoas, aqueles que vão fazer com quem realmente sabe estar no campo de batalha. Tem esse terceiro grupo que vai fazer exatamente com quem está no campo de batalha. É com vocês mesmo que eu estou falando, com os comprometidos, com aquelas pessoas que estão comprometidas com o seu resultado, que querem realmente mudar de vida. Alencar, mas você não vai falar o preço? Não vou falar o preço, por quê? Esse meu conteúdo é um conteúdo onde eu coloco ele no formato digital, ele é entregue no formato digital e online. Você vai poder ter acesso a ele de qualquer lugar do mundo onde você estiver, que tenha acesso à internet, onde você tem aí um aparelho celular, um computador, um tablet, um notebook, o que você tiver e vai te dar acesso à internet, você vai ter acesso a esse conteúdo. Então, onde eu entrego esse conteúdo meu, ele é 100% online. As aulas
As aulas ao vivo que a gente vai dar também serão online, onde você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Tem um material no formato de e-book, que será um material complementar. Então, tudo isso é uma estrutura que eu preparei isso facilmente o mercado me pagaria por ele, no mínimo. Eu não venderia, eu, Alencar, não venderia esse material que eu preparei, no formato que ele está hoje, no conteúdo que ele está hoje, por R$10.000. Não venderia mesmo. E se eu fosse colocar isso separadamente, ele com certeza custaria muito mais do que isso. Mas também não vou te falar o preço agora não. Por que você não vai falar o preço, Alencar? Que coisa estranha. Não, eu quero que você tenha pelo menos a curiosidade de ir lá no meu Instagram, de saber lá, acessar ali a página do conteúdo para você entender um pouco mais do conteúdo e você tirar as suas conclusões. Então, a proposta está lançada. É só você ir lá no meu Instagram, @Alencar do Digital. Só você ir lá e você vai entender, pelo menos para você dar uma olhada, dar uma folheada ali, rola lá no seu feed as páginas do treinamento, onde eu falo do treinamento. Estou falando só das páginas do treinamento. Lá não é o treinamento. Lá onde você vai ter acesso lá para você conhecer um pouquinho e para você saber exatamente o que você vai ter nesse conteúdo lá. Isso é só para você ter realmente noção do que você vai ter, beleza? Vamos fazer o seguinte, se você quiser saber mais, me chame lá no meu direct, Alencar, @Alencar do Digital, beleza? Um grande abraço e a gente se vê no treinamento ou vamos nos ver nos próximos vídeos. Um grande abraço.